Graça e paz, amém. Sejam todos muito bem-vindos. Essa foi uma convocação especial aí. Na realidade, eu tinha esse desejo, né, de fazer esse módulo de Apocalipse já há algum tempo, para a gente fechar a N3. E é para o Senhor da gente começar, né, na turma de vocês. A gente fez um convite também a alguns alunos que fizeram a aula, né, a N3, a turma da N3 no ano passado, e por conta da pandemia não puderam participar presencialmente, né? Ano passado estava estava muito complicada a coisa, né? E acho que o Paulo falou que viria, o Paulo da Patrícia, e alguns alunos assistiram já a série. Lembrando que está baseado na série um pouco, mas tem coisas novas, né? Porque, como eu falo, o estudo escatológico ele sempre vai acrescentar e sempre vai trazer coisas novas, tá? Então, eu queria que vocês, como eu pedi, que trouxessem as Bíblias, né? Boa noite. Abrissem as suas Bíblias no livro de Daniel. Aí você pode perguntar assim, Rafael, mas espera aí. Daniel, eu vim aqui para estudar Apocalipse, exatamente. Então, Daniel, capítulo 9, abra sua Bíblia aí, Daniel, capítulo 9, tá? A partir do versículo 20. Vai dizer assim, eu vou ler rapidinho para a gente ganhar tempo, tá? Estando eu ainda falando e orando e confessando meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente, tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo, Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. 62 semanas, perdão, né, que totaliza aí 69 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos, tempos de sofrimento. Tá? E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança, e ele vai continuar falando dos eventos apocalípticos que a gente vai falar, né, nas próximas... Eu acho que a gente vai fazer pelo menos mais 2 aulas de Apocalipse, para a gente abordar o máximo que a gente conseguir do livro, tá? Então, o livro de Daniel a gente precisa ler, porque para você entender o contexto. Esse livro é o Apocalipse do Antigo Testamento, tá? Quando ele fala das 70 semanas, a gente dispara um cronômetro. Deus vai cronometrar o tempo aqui, tá? E Daniel, né, por estar em Jerusalém, né, e agora ele está escravizado, ele queria entender o que estava acontecendo com ele ali. Tá? E aí, né, o anjo, a Bíblia está se referindo aqui ao homem Gabriel, mas, né, a gente entende aí no versículo 21 mesmo, que ele era um anjo, uma vez que a gente vê que ele vem voando, né, rapidamente, e tocou-me a hora do sacrifício. E ele vai dizer no 22,
agora sair. Né? Então, Gabriel é aquele que assiste diante de Deus. Né? Então, sempre que tem algo que vai mudar o destino da nação, é anunciado pelo anjo Gabriel. Haja visto Jesus, por exemplo, que mudou não o destino da nação, mas mudou a história mundial. Tira Jesus da história e a história fica totalmente sem sentido. Né? Essas 70 semanas, que a gente lê no versículo 24, correspondem a 490 anos. Tá? Porque quando a Bíblia refere-se a semana, essas semanas elas podem ser de dias, como nós temos as nossas semanas contadas, elas podem ser semanas de meses ou de anos. Na realidade, refere-se a um período de 7. Tá? Então, quando você tem 70 semanas, você tem o correspondente a 490 anos. Nós temos aí contados, então, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, onde acontece essa saída da ordem? Onde que foi dada a ordem para a reedificação e restauração de Jerusalém? Anota, lá em Neemias, né, os muros vão ser reconstruídos, em 52 dias, né, Neemias 2, versículos 1 e 2, você pode ver isso. E aí, na reconstrução dos muros, o Senhor dispara o cronômetro. E aí a gente tem 490 anos, daí já se cumpriram, né, das 70 semanas de Daniel, 69, né, basicamente cumpridas, faltando a última, que vai ser o período de 7 anos da chamada Grande Tribulação. Tá? E aí a gente vai... Nós só queria mostrar esse texto para vocês, para a gente poder ir agora para Apocalipse. Agora vamos para Apocalipse, porque a gente precisava fazer essa conexão para vocês entenderem. Interessante que Daniel, quando ele tem a visão das coisas que iam acontecer, ele vê de baixo para cima. João, o teólogo, em Apocalipse, ele está arrebatado, a gente vai ler isso agora, e ele vai ter a visão de cima para baixo das coisas que estão acontecendo. Mas é a mesma visão que Daniel vai ter, João também vai ter na mesma visão. Então, a primeira coisa que eu quero destacar para vocês aqui, né, abre em Apocalipse, deixa aberta no capítulo 1, e provavelmente hoje a gente vai falar dos capítulos 1, 2 e 3, se der tempo, tá? Capítulos 1, 2 e 3, mas se der tempo. Vou fechar só a porta ali para melhorar. Porque são muitos detalhes para falar. Rafael, então a gente vai falar do livro todo de Apocalipse? Não sei se vamos conseguir falar de tudo, mas eu vou tentar, né, resumir o máximo. Eu estou com um projeto aí de fazer um curso sobre o Apocalipse, mas aí é um outro detalhe, a gente vai falar disso depois. Que aí eu vou abordar, como eu abordei na série, só que de uma maneira mais aprofundada, detalhe por detalhe, aí é um negócio mais pesado. Tá? Então, primeira coisa aqui que já é uma pancada muito grande nos cessacionistas. O que são os cessacionistas? São aquelas pessoas, são os teólogos, né, que acham que a revelação para em Jesus. A maior revelação é Jesus e depois de Jesus não tem revelação. Só que o livro de Apocalipse foi escrito mais ou menos ali em 90 depois de Cristo. Então, anote essa data. 90 depois de Cristo, João, o apóstolo, o amado, aquele que deitava, né, a cabeça nos ombros de Jesus, ele foi exilado numa ilha chamada Ilha de Patmos, né, que é a ilha do destruidor. Né? E ali ele vai direcionar uma carta, aliás, cartas às igrejas da Ásia Menor, que é mais ou menos ali onde a gente tem hoje a Turquia. Tá? Então, qual é o tema central do Apocalipse? Cristo. A semente que nós temos em Gênesis, e que vai se desenvolver durante 64 livros da Bíblia, né, ela vai ser colhida no Apocalipse. Então, a semente que nós temos em Gênesis, ela vai se desenvolver nos 64 livros da Bíblia, né? São 66 no total, Gênesis mais 64, mais o Apocalipse, 66. O Apocalipse é um livro de colheita, é o livro da revelação final.
né? O Apocalipse tem como tema, né, central a administração de Deus, que nós conhecemos também como a economia de Deus, segundo a sua economia eterna. Qual é a economia de Deus? Qual é o centro da economia de Deus? É dispensar Cristo em nós, a fim de que nós nos tornemos semelhantes a Ele e façamos parte de uma igreja, que é um reino. O reino é a igreja. E a consumação final desse reino é a Nova Jerusalém, que nós vamos falar dela lá no finalzinho, quando falarmos dos capítulos 21 e 22 de Apocalipse. Certo? Então, a divisão desse livro a gente pode fazer da seguinte maneira. Quem está anotando, anota aí. A divisão do Apocalipse, como nós vamos fazer para que vocês entendam. Primeira coisa, a introdução. Capítulo 1, dos versículos 1 ao 8. Então, a primeira coisa que nós vamos ver em Apocalipse é a introdução. Capítulo 1, dos versículos 1 ao 8. O que essa introdução faz por nós? Ela nos dá a revelação de Cristo e o testemunho de Jesus. Tá? A revelação do Cristo crucificado e o testemunho do Filho de Deus. A segunda parte, a gente vai dividir na segunda parte as coisas que viste. As coisas que viste. Vocês já vão entender isso melhor. Ainda no capítulo 1, até o final agora, do versículo 9 ao versículo 20. Então, o segundo ponto, as coisas que viste. Então, vou repetir. A introdução é capítulo 1 até o versículo 8. Dos versículos 1 ao 8. E as coisas que viste é do capítulo 1, o restante, dos versículos 9 até o versículo 20, né, o final do capítulo 1. A terceira parte são as coisas que são. Terceira parte, as coisas que são. Quando ele vai falar das 7 igrejas locais. Isso vai até o capítulo, são os capítulos 2 e 3 na realidade, tá? As coisas que são, é quando ele fala das 7 igrejas. Por que, Rafael, as coisas que são falam das 7 igrejas? Porque as 7 igrejas são igrejas locais, não são igrejas universais. Não é igreja como o corpo, universal, mas é uma igreja local. E cada uma dessas igrejas vai falar para nós de um período da igreja, desde a fundação da igreja em Atos. Então, cada uma das 7 igrejas da Ásia Menor é um período da igreja. E nós vamos perceber qual é o período que nós estamos vivendo hoje. Qual é a igreja que nós nos encaixamos hoje, dentre as 7 igrejas da Ásia Menor. Então, essa é a terceira parte. Vou repetir. Primeiro, a introdução dos capítulo 1, versículos 1 ao 8, né, que vai nos dar a revelação de Cristo e o testemunho de Jesus. A segunda, as coisas que viste, capítulo 1, versículos 9 ao 20. A terceira, as coisas que são as 7 igrejas, tá? 7 igrejas locais, não universais, capítulos 2 e 3. A quarta, que é a maior parte que a gente vai estudar, é a quarta divisão, que são as coisas que estão para acontecer. As coisas que estão para acontecer. Isso vai do capítulo 4, tá? Capítulo 4 até o último capítulo, até o capítulo 22, só que a gente para no versículo 5. Então, as coisas que estão para acontecer vai do capítulo 4 até o capítulo 22, versículo 5. E por último, e mais simples, que a gente vai ver lá no finalzinho, no capítulo 22 até o final, até do capítulo 22, versículos 6 ao 21, é a conclusão. Então, são 5 divisões. Qual a última? A 5 é o capítulo 22, dos versículos 6 ao 21, que é a conclusão. Onde a gente vai ter a última advertência do Senhor, tá? E a última oração do apóstolo.
22, capítulo 22, do 6 ao 21, até o finalzinho, até o final, que é a conclusão. É a conclusão, a última advertência do Senhor e a última oração do apóstolo. A última oração do apóstolo. Certo? Então, agora vamos literalmente aí para o texto. Eu quero fechar aí com vocês, pelo menos aí, os 2 primeiros pontos. Estou acelerado? Não é, a gente está desacostumado, porque ele é acelerado. Não, é porque a gente tem muita coisa para falar. Quer que eu repita? A última advertência do Senhor, que mais? A última advertência do Senhor e a última oração de João, né, do apóstolo. Eu estou gravando, tá, gente? Depois eu vou colocar para vocês também, mas eu sei que é interessante anotar aqui agora mesmo. Como você fez assim, ano passado, tu não fez esse capítulo, eu assisti, então não. Foi? No canal do YouTube, né? Ah, beleza, mas vai ter muita coisa nova. Fica ligado. Era rápido assim mesmo, porque tinha que ser só. Não, senão a gente não fecha. Capítulo 1, vamos lá. Nessa introdução, capítulo 1, tá? O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter a revelação de Cristo, né? Como eu falei para vocês já na introdução lá, vocês já notaram, a revelação de Cristo e o testemunho de Jesus, certo? Isso eu já falei para vocês, ok? Então, Apocalipse é a conclusão. Apocalipse é a completação. E a gente pode considerar também como a consumação de todas as coisas, de toda a revelação, né, divina, de toda a Bíblia. Se você tirar o livro de Apocalipse, a Bíblia perde sentido. É como se você tirasse o Apocalipse e o Gênesis. São 2 livros fundamentais. Como eu falei, é a semente e a colheita. O processo está no meio. A semente e a colheita, se você tira a semente, você não tem colheita. Se você não tem colheita, para que você plantou? Então, o Apocalipse... né? Aliás, qualquer livro da Bíblia em si, se você tirar dos 66 livros inspirados, você vai ter lacunas incríveis, né? Irreparáveis. Né? A gente não está falando aqui de livros que não foram inspirados, né? Como Tobias, né? Como aqueles livros que a Igreja Católica acrescentou, né? Macabeus e por aí vai. Aí há uma questão muito interessante aqui que é o seguinte: um dos argumentos, né, dos católicos, e eu quero deixar bem claro aqui que eu não, vocês sabem, me conhecem já, eu não julgo a salvação por religião ou pela sua, vamos dizer assim, por aquilo que você segue quanto à religião. Porque Jesus não veio estabelecer religião. Jesus veio estabelecer um reino. Jesus veio estabelecer o evangelho. Então, no céu, nós teremos surpresas no céu. Pessoas que você imagina que você veria no céu, certamente, fatalmente estariam no céu, você vai procurar e não estarão ali. Né? E pessoas que você jurava que não estariam no céu, você verá no céu. E a última grande surpresa é quando você perceber que você está no céu. Né? Essa é a maior de todas. Mas... Oi? Você vai achar o anel lá, quer saber do anel. Não, calma. Calma que a gente vai chegar nos pormenores, calma. Então, essa semente, vamos lá, essa semente plantada em Gênesis, ela vai ser colhida em Apocalipse. Voltando ao que eu estava falando. Quando a Igreja Católica ela institui, por exemplo, Pedro como o primeiro Papa, isso não foi uma instituição de Jesus. E aí, se a gente for pegar os anais da história, né, a gente vai ver o seguinte, que o Império Romano, eles, por muitas vezes, tentaram nomear papas. Por muitas vezes não, por algumas vezes, vamos dizer assim. Mas isso só aconteceu no ano 600 aproximadamente. Gregório I, ele recusou
ser nomeado Papa pelo imperador romano da época, porque ele falou, eu não posso ser um representante máximo da igreja, porque só houve um representante da igreja máximo, e é Jesus. Mas alguns líderes religiosos depois, veio um cidadão que aceitou o título de Papa. E aí foram feitas umas documentações, a gente não tem tempo para entrar nos detalhes, que buscaram, nesses 600 anos para trás, reconhecer todo o líder católico do Império Romano como um Papa. E aí, dessa forma que eles chegaram a Pedro. Vale a pena destacar isso. Por quê? Porque nós pensamos que Pedro é o primeiro Papa. Instituído por quem? Jesus não instituiu nenhum representante máximo da igreja. O representante máximo do Evangelho é ele. Depois dele... E aí, nós temos vários pontos aí associados, como, por exemplo, era recomendado que você só lesse livros teológicos com o cunho romano, né, com a inspiração romana, e aí você tem, logicamente, que a obra romana, então, foram destituídas muitas coisas ali, até que isso foi perdurando, né, e tudo mais, até que 1500, né, em 1500 mais ou menos ali, começou a haver um movimento de reforma. A gente costuma muito colocar reforma com Lutero. E, de fato, Lutero foi um grande ícone da reforma. Mas nós temos outros reformadores que trabalharam em conjunto e Lutero teve aquele ato, né, de pendurar suas teses ali, né, e isso chamou muita atenção. Mas você tem outros reformadores que contribuíram demais também. E eu gosto sempre de citar, John Calvino ele tem lá as 4 teses de Calvino, que é uma das maiores obras teológicas, se não a maior até hoje escrita. E você tem o Armínio também depois, e a gente tem um grande problema quando a gente fica nessa briga entre o calvinismo e o arminianismo, porque não procede essa briga. Porque a grande questão de Armínio em relação ao calvinismo era a questão da predestinação. Só que ele pegou uma obra de 4 volumes, pegou 4 volumes de uma obra magnífica de Calvino, que aos 26 anos já estava pronta, e ele reduziu aquela obra a 2 ou 3 capítulos, se não me engano, que falam de predestinação, e fez uma tese refutando. E, logicamente, tem muita coisa boa no arminianismo também que a gente pode pegar. Então, pastor Ronaldo Borges, né, um dos professores que a gente tem, ele diz o seguinte, que a gente pode pegar o calvinismo e o arminianismo e avançar e não ficar parado. Certo? Então a gente tem que ter essa maturidade. Se por falar de predestinação foi o erro de John Calvino, então a gente tem que rasgar alguns versículos aí do apóstolo Paulo também, que ele vai falar de predestinação. Então, como nós estamos numa escola N3 no nível maior, a gente vai abordar isso também. Mas só trazendo para vocês a importância desses reformadores para que a gente tivesse acesso à palavra. Porque um dos princípios básicos da reforma foi, sem a Bíblia não tem reforma. Então, reformadores começaram a traduzir a Bíblia do hebraico, né, e do aramaico para a língua inglesa, por exemplo. E isso fez com que a palavra chegasse até nós. Então, para que a gente carregue essa palavra hoje, para que a gente possa andar com ela tranquilamente embaixo do nosso braço, muito sangue foi vertido dos reformadores, de grandes líderes da igreja, né, para que nós pudéssemos desfrutar dessa palavra hoje, para que a gente pudesse estudar o Apocalipse hoje aqui. E o Apocalipse é um livro que sempre gerou um certo temor nas pessoas de estudarem. Quando eu me converti, né, o que foi falado para mim foi o seguinte: estuda a Bíblia. E que bom que você se converteu lendo Gênesis. Mas evite estudar agora o livro de Apocalipse, que isso vai te turbar. Você vai ficar confuso. Você vai, talvez, até desviar da tua fé. E vocês sabem também que esse conceito de desviar, para mim, é muito complicado. Né? Eu tenho que rever se aquele que se desviou... é um pensamento meu, tá, gente? Eu tenho que rever se aquele que se desviou realmente tinha se convertido. Busca lá atrás e vê se ele se converteu realmente.
Tem pessoas que estão dentro da igreja há 10, 15, 20 anos e não são convertidas. Basta você ver os atos. O cara que diz que é convertido e pratica determinadas coisas que a gente ouve e que a gente sabe, às vezes, infelizmente, a gente acaba tomando conhecimento, esse cara, de fato, ele nunca se converteu. Ele pode estar dando aula na escola dominical, ele pode estar no púlpito pregando, ele pode estar abençoando as pessoas com a palavra de Deus e nunca ter sido convertido de fato. É chocante isso, mas é realidade. Então, enquanto para Daniel foi falado para que ele fechasse, para João foi falado para que ele lesse, entendesse e então fechasse. Um dos sinais da vinda iminente de Cristo é que nós hoje entendemos o Apocalipse com muito mais facilidade do que pessoas, vamos colocar, 20, 30 anos atrás, né? Desculpa a redundância. Mas Cristo aqui também é o centro, como em toda a Bíblia. Não existe um livro da Bíblia que Cristo não seja o centro. Você pode pensar, mas Gênesis, Cristo era o centro? Sim. Gênesis, Jesus está ali manifestado em vários aspectos. E ele é o centro de tudo, e ele é o centro de Apocalipse. Só que Apocalipse, ele vai revelar Cristo para nós de uma maneira que nós não tínhamos visto ainda em outro livro da Bíblia. Por exemplo, Cristo vai ser revelado aqui como sumo sacerdote. O sumo sacerdote que está no meio das igrejas, que cuida com amor das igrejas, mas que, por esse tamanho amor, ele vai julgar também. Ele é apresentado para a gente como um cordeiro-leão no meio do trono de Deus, dos 4 seres viventes e dos 24 anciãos. Ele não tinha até então sido apresentado como leão, mas como cordeiro. Ele vai ser aquele que abre os 7 selos de Apocalipse 5, que a gente vai ver no nosso próximo encontro. Ele vai ser apresentado como um anjo forte que desce em Apocalipse 10. Então, a gente vai ter novas apresentações do nosso Cristo aqui, que até então nós não lemos anteriormente. Certo? Deu para entender isso? E a maioria dos verbos que você vai ver no pretérito, ou seja, no passado em Apocalipse, você vai ter muitos verbos no pretérito, é porque Deus já viu. E João estava vendo. Então é pretérito, porque João está vendo. Ele já viu, por isso vai estar no pretérito. Certo? Ao final dessas 3 ou 4 aulas, eu pretendo fazer com que você entenda que esse livro é um livro das coisas que foram, são e que serão, que acontecerão ainda, tá? Então, continuando. Vou fazer a leitura dos versículos de 1 ao 8 primeiro, que é a primeira parte que a gente separou para vocês aí, tá? Capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente, devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado, versículo 3, aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam. Então perceba, lê, ouvem e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes
para Deus e seu Pai. A ele seja a glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Então, alguns detalhes aqui interessantes. Primeiro, quando ele fala revelação, no versículo 1, é o próprio Jesus que vai se revelar e fazer revelações, né? Então aqui, como eu falei, nós teremos óticas diferentes agora de Jesus. Interessante que João está falando aqui, seu servo. Pergunto a vocês, quem na Bíblia toda teve uma revelação como essa de João? E ele está aqui, seu servo. Então, quanto mais nós avançamos ministerialmente falando, mais nós somos servos. Paulo começa as suas cartas, as suas epístolas, falando, né? Eu, Paulo, apóstolo de Cristo. E ele termina falando, eu, Paulo, o menor de todos, que não era digno nem de ser apóstolo. Então ele vai avançando, ele vai diminuindo, né? E esse é o nosso caminhar cristão, né? Nós vamos avançando. Esse livro é um livro de revelações e principalmente sinais. Esses sinais são símbolos para nós. E aí que as pessoas criam uma grande confusão, porque elas confundem o sinal com o literal. Então, às vezes, Apocalipse vai ser literal e às vezes serão sinais que nós vamos tentar traduzir aqui para vocês, certo? Por quê? Porque são símbolos que têm significados espirituais. Por exemplo, quando ele fala 7 candelabros, né? 7 candelabros está se referindo a 7 igrejas. A gente vai ver já no capítulo 2 isso. Quando ele fala, por exemplo, de 7 estrelas, são os mensageiros da igreja. Então perceba, são sinais, mas são sinais que têm significado. Então até o final, a Nova Jerusalém também é um sinal. É uma consumação final e máxima da igreja, da noiva, daquilo que nós somos. A Nova Jerusalém é a nossa consumação final. Quando Cristo se despiu de sua glória e veio, o propósito dele era nos dar salvação. Para que nós pudéssemos ser esta igreja, a noiva, preparada. A salvação, como eu sempre falo para vocês, é o início de um amadurecimento da caminhada cristã, a fim de que nós nos tornemos a Nova Jerusalém. A cidade que desce do céu. A cidade que vai repousar sobre a terra. O céu é momentâneo para nós, porque nós vamos viver na terra. Essa terra será transformada e vai ser o lugar da nossa habitação na eternidade. Deus vai cumprir o seu propósito original de Gênesis, que foi quebrado em Adão, mas vai ser restaurado em nós. Amém? Então, percebam, esses sinais pelos quais a revelação vai nos ser dadas, vão ser dadas as revelações para que nós conheçamos mais acerca dessas coisas. Quais coisas? Aqui João viu, escreveu tanto as passadas, as presentes, que são as igrejas para nós, e a gente vai fazer essa analogia, e as futuras, que é onde acontecer. Brevemente acontecerão. Então, João no seu evangelho também vai dar alguns sinais. Né? João, lá no Evangelho de João, vai dar alguns sinais. Nas suas epístolas, 1ª, 2ª e 3ª, também vai trazer sinais. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, contudo, tens os advogados. Né? Então, também são sinais. Tá? Agora, veja, Apocalipse também é um livro de sinais. Só que agora ele vai mostrar um Cristo que cuida da igreja, um Cristo que vai também, por esse cuidado, julgar a igreja, um Cristo que vai tomar posse da terra e introduzi-la novamente, né? Vai introduzir aquela noiva, vai introduzir o propósito original de Deus de Gênesis. Tá calor, gente? Ou sou eu que estou com calor?
Tá calor? Tá. Vê se o controle tá aí. Tu dá uma melhorada pra ele. Tá 26, né? É, meu Deus. Tá calor mesmo. Bota isso aí pra funcionar. 24. Bota aí uns 22, tá bom. Então, vejamos, gente, continuando, tá? Nesse versículo 2, por exemplo, acompanhe comigo. Olha só. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. João viu, pois foi arrebatado. Né? Olha lá, Atos 1:8. A gente vai fazer a conexão com esse arrebatamento aqui. Tá? Detalhe desse versículo 2 é o seguinte. Por um lado, a gente tem aqui a revelação de Cristo. E ao mesmo tempo, esse versículo 2 deixa claro para a gente que a gente vai ter o testemunho de Jesus. Qual é o testemunho de Jesus? É a igreja. O testemunho dele é a igreja. É a igreja que nós somos e nós estamos sendo formados. Dia após dia, a maturidade cristã, o amadurecimento cristão vai fazer com que nós nos tornemos esta noiva. Ninguém vai entrar na eternidade com pendências. Se a eternidade é um lugar onde não haverá aquele monte de coisa que nós falamos na última aula, como nós falamos do céu, como nós vamos entrar na eternidade cheio de pendência? Não tem como. Então Deus vai nos tratar. Deus vai nos tratar. Quanto mais duro você for, quanto mais resistente ao tratamento você for, mais você vai ser tratado. Então, quer um conselho? Submeta-se logo ao tratamento. Não carregue as pessoas. Perdoe quem você tem que perdoar. Tira esse monte de mágoa do teu coração. Libera quem você tem que liberar. Alivia a bagagem, como diz Max Lucado. Porque não tem jeito, você é salvo no Senhor Jesus, você vai ser tratado. As pessoas querem reinar, mas não querem o tratamento. Não existe reino sem tratamento. Ainda que Jesus tenha que usar parte do milênio para te tratar, ele vai te tratar. Porque você não vai inaugurar a eternidade com essas suas falhas de hoje, com essas minhas falhas de hoje. Então, quanto mais a gente for tratado, melhor vai ser para a gente, menos tratamento a gente vai precisar. Então, quanto antes você resolver isso, é melhor para você. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Isso. Então, veja. Quando ele fala aqui, né, eu quero continuar aqui alguns detalhes. Né, no versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras. Ou seja, nós lemos, vocês ouviram, agora a gente precisa estudar e guardar no nosso coração. Então, a maioria das visões de Apocalipse, elas vão se referir às coisas vindouras. Mesmo os capítulos 2 e 3 são capítulos de uma igreja que já é passada, literalmente, mas são capítulos que vão servir de base para nós como a igreja de hoje, para nós entendermos o nosso contexto, onde nós estamos encaixados. Então, a partir do 2 e do 3 também é literal. Então, no sentido em que esses sinais são os estados da igreja até quando? Até a vinda do Senhor Jesus. Certo? Versículo 4. João, aí ele vai dizer para onde são, o destinatário, né? As 7 igrejas que estão na Ásia. Né, que é, como eu falei, ali, parte que seria hoje a Turquia, tá? Graça e paz seja convosco. E interessante aqui, que se você pegar as epístolas, as saudações, Paulinho, são sempre dadas, né, da parte do Pai e da parte do Filho. E agora em Apocalipse está sendo introduzido o Espírito. O Espírito está sendo introduzido nas saudações. Porque Apocalipse é um livro profético. Né? E o Espírito
vai entrar agora nas saudações, por quê? Porque a gente vai ver daqui a pouco os 7 Espíritos de Deus que estão diante do trono. Eles também são participantes. Jesus tinha os 3 nele. Jesus é Deus, e todo Deus, seja o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, é triuno em si. Então agora em Apocalipse a saudação passa a ser dos 3. E detalhe, Jesus vem depois dos Espíritos. Olha a ordem aí da saudação que João está fazendo, que é totalmente diferente da saudação que Paulo fazia, né? Então, interessante também aqui que você tem uma relação aqui com o número 7, as 7 igrejas. E eu já falei isso, 7 é um número totalmente simbólico para nós dentro da Bíblia. Não estou falando de numerologia aqui, pode ficar tranquilo, tá? Nem vou te dar os números da Mega Sena, que, né? Fica tranquilo, infelizmente se eu tivesse, eu os daria, certamente, para a gente compartilhar. Mas 7 para nós é um número importantíssimo. E aí tem exemplos claros disso. As 7 igrejas, que a gente vai ver, você tem os 7 dias da criação, lá de Gênesis 1, né, que a gente viu também. Você tem os 7 selos, você tem as 7 trombetas, você tem as 7 taças da ira de Deus, as quais nós não passaremos. Tudo isso serve para o mover de Cristo, o mover de Deus, o mover do Espírito na terra. Essas 7 igrejas vão representar esse mover, esse movimento de Deus, esse movimento de Cristo e do Espírito através de nós na terra. Então, como eu falei, a igreja, as igrejas da Ásia, a Ásia era uma província de Roma. E você tinha 7 igrejas ali e 7 cidades representadas por essas 7 igrejas. Então, a gente não trata aqui, como eu já falei, da igreja universal. Nós tratamos da igreja local. Nós só podemos tratar da igreja local, da igreja universal, porque nós somos uma igreja local. Nós só podemos entender o Apocalipse porque nós somos uma igreja local. Quem está aí fora não entende o Apocalipse. Alguém abre comigo, por favor, aí e lê Mateus 16, 18. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Achou? Lê, por favor. Mateus 16, 18. Agora vou dizer quem você é de verdade. Você é Pedro, uma pedra. Essa é a pedra sobre a qual vou edificar minha igreja. Uma igreja tão exuberante, tão cheia de energia, que nem as portas do inferno serão capazes de obstruir o seu avanço. Aleluia. Essa é a igreja universal. Jesus fala: tu és Petrus. Olha, isso é um dos textos que mais geram confusão dentro da igreja. Tu és Petrus, fragmento de rocha. Tu não vale nada, Pedro. Tu és Petrus, tu é só um fragmento. E sobre esta, gente, é português o problema dos caras. Porque Jesus falou: tu és Petrus, tu és Petrus, tu és fragmento de rocha. E sobre esta, ele não falou sobre essa, ele falou sobre esta Petra, sobre esta rocha. É a igreja universal que Cristo está referindo aí. Agora Mateus 18, 17. Mateus 18, versículo 17, lê. Mateus 18, versículo 17. Lê com voz de trovão. Vai. E se ele não os atender, diz-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Essa é a igreja local. Diz a igreja local. Então, está entendendo a diferença? A igreja, ela tem um aspecto universal, né? E ela tem um aspecto local. E a gente precisa entender isso, porque existe então aqui, traduzindo em miúdos, se eu faço parte da igreja local, eu entendo a universal. Não a universal do bispo, né, do bispo. A universal, a igreja universal na terra. E aí, dentro dessa igreja, eu entendo Cristo.
Então, está tudo conectado. É por isso que nós precisamos trazer as pessoas que acham que fazem parte dessa igreja universal sem fazer parte de uma igreja local. Se ela não faz parte da igreja local, ela não vai fazer parte da igreja universal. E qual a importância disso para nós? Qual a importância disso para nós nesse estudo? É o máximo da igreja quando nós chegarmos na Nova Jerusalém. Porque essa igreja é da igreja local que vai sair a noiva. E aí não tem placa, não tem denominação. É só uma questão, vamos dizer assim, se é que podemos, pedagógica. É uma questão que tem que ter a CSN, porque tem um povo que está reunido na CSN. Tem que ter a Batista, porque tem um povo que está reunido na Batista. Tem que ter a Presbiteriana, porque é um povo que está reunido na Presbiteriana. A Assembleia de Deus é um povo que está lá. Temos visões, em alguns aspectos, diferentes. Temos visões escatológicas diferentes, mas fazemos parte dessa igreja universal, que vai ser a noiva do Cordeiro, que vai ser a noiva do nosso Mestre, ok? Interessante também é o seguinte, né? Quando a gente vai, por exemplo, para Atos, também temos exemplos de igrejas locais ali, é sempre local. As epístolas eram dirigidas às igrejas locais. Você não... Mas, logicamente que algumas eram dirigidas a pessoas, né? Por exemplo, Tito, Filemão. Mas as epístolas paulinas, as epístolas gerais, elas eram endereçadas às igrejas locais. As 7 igrejas da Ásia Menor eram igrejas o quê, gente? Locais. Então, o que eu quero dizer com isso? Deus fala às igrejas locais. Tem esse papo, eu sou da igreja Cristo em Casa. Deus fala contigo? Amém. Fala. Deus vai falar. Mas quando Ele quer dar um direcionamento, quando Ele quer virar uma chave, quando Ele quer, Ele vai falar às igrejas locais. Certo? Bom, continuando. Então você tem aí um Deus triuno, né, como eu falei, em Cristo. Então, em Cristo você tem o Deus triuno. Para isso ficar claro, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, né, e capítulo 1, versículo 14. Tá? Só anota a referência e depois você lê. João 1 e João 1, 14. Você pode ver isso também em 1 Timóteo 3,16. 1 Timóteo 3,16. Só para exemplificar e não ficar só nas minhas referências aqui, palavras. 1 Timóteo 3,16. Olha o que vai dizer. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. Foi justificado no Espírito, visto com os anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima da glória. Né? Então, todas as manifestações aí. Tá? E essa manifestação final, ela vai ser experimentada por nós agora nesse estudo de Apocalipse. Que é quando nós vamos poder perceber muito mais essa manifestação de Cristo, né? No entendimento desse livro poderoso aqui de João, tá? Revelado a João. Anotem algumas referências dessa questão de Cristo se tornando real também. João 14, Evangelho de João 14, capítulo 14, versículo 16 ao 18. João 14, 16 ao 18. 1 Coríntios 15, 45. Tá? E depois eu coloco as outras referências para vocês no 1 Coríntios 15, 45. Tá? Seguindo, ainda no versículo 4. Que era e que há de vir. Que era e que há de vir. Interessante aqui é que essa questão vai falar dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus. 7 espíritos que são espíritos de Deus. E como eu falei, é por isso que muda a salvação. Perdão.
muda a saudação, não a salvação. A salvação nunca muda. Muda a saudação, incluindo esses espíritos agora que não eram incluídos, então, nas cartas paulinas e nem nas epístolas gerais. Tá? Então, esse há de vir é só para nós. Esse há de vir é para os redimidos. Esse há de vir é de um Deus triuno e ele se tornará mais real ainda em nós, nessa época em que ele há de vir e que ele há de se revelar. Tá? Jesus, ele tem aqui 3 características também faladas na sequência, a gente vai ver isso. Versículo 5, olha lá. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Então percebam, 3 citações aqui para Jesus. A fiel testemunha. Então, enquanto ele é a testemunha de Deus, nós somos a testemunha de Cristo. Cristo é a testemunha de Deus, nós somos a testemunha de Cristo. Ele é o primogênito dentre os mortos e por isso nós temos a garantia de que seremos ressuscitados também. Quando fala que ele é o primogênito dentre os mortos, ele não é o primeiro que morreu, mas é o primeiro que a morte não venceu. E é por ele ser esse primogênito dentre os mortos que nós temos garantia que ressuscitaremos. Como eu falei na nossa última aula, tem gente que acha que pode pecar à vontade porque quando ele morrer, a alma dele vai ser extirpada, junto com o espírito, vai ser acabado. Então não vai ter sofrimento. Vai nessa, filho. Seguindo, Acredita nisso aí que você vai ver o que vai acontecer. Aquele, ainda no versículo 5, que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Anota isso que eu vou te falar. Ser libertado dos pecados, é mais significativo do que ser lavado dos pecados. Vou repetir. Ser libertado dos pecados é mais significativo do que ser lavado dos pecados. Porque se você é liberto, você abandona. Se você é lavado, você pode se sujar de novo. Se você se liberta, eles não fazem mais parte de você. Agora, se você se lava, você pode se sujar de novo. Ser libertado dos pecados é mais significativo do que ser lavado dos pecados. Lavado dos pecados. Versículo 6. Fala. Eram 3. Está lá no testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis. Obrigado. Soberano dos reis, o príncipe dos reis da terra, o soberano, a gente vê aquela novela, não lembro qual era da Record agora, que o rapaz falava toda hora, soberano, era o faraó, não era que ele falava? Tinha um cara lá que sempre tratava o faraó como soberano, Não, soberano dos reis está aqui, é o soberano Jesus, amém? Agora olha que lindo no versículo 6, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então, os crentes redimidos pelo sangue, nós, no caso, não apenas nascemos novamente, não apenas nascemos de Deus, não apenas fazemos parte do reino dele agora, mas também nos tornamos um reino. E nós seremos o fim, esse reino será o fim, fará parte do fim da economia neotestamentária, a economia do Senhor. Vamos falar disso daqui a pouco, tá? Então, continuando, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, como eu falei, eu sou o Gênesis e o Apocalipse.
Eu sou o princípio e o fim, né? Que era, que há de vir. Malaquias 3,6, né, vai falar, eu não mudo. Ele não muda, né? Como eu disse, se a gente for ganhando essa maturidade cristã, a gente vai avançando cada vez mais e vamos nos tornando cada vez mais semelhantes a Cristo. Olha, tu está na sua camisa. Isso aí, imutável, né? Nós gostamos da canção, né? Que ele cresça e eu diminua. Lindo. Mas quem falou isso foi João Batista. Convém que ele cresça e que eu diminua. Nós somos semelhantes a Cristo, não a João. Não a João Batista, não a João o teólogo, não. Nós somos semelhantes a Cristo. O evangelho para nós é morrer para as nossas vontades, para que a dele prevaleça. Se você diminui, assim como quando você é lavado, você pode se sujar de novo. Se você diminui, você pode crescer. Entenda uma outra coisa. As obras da carne, em nada são proveitosas para Deus. Mas, Rafael, eu fiz o bem pela carne. Eu fiz o bem através da carne. Parabéns, para Deus não vale nada. Exatamente. Era igualzinho quando você dava doce de Corme Damião. É a mesma coisa. As obras da carne, mesmo que elas sejam boas ao seu entendimento e ao entendimento da sociedade também. Nossa, que pessoa boa, tão caridosa. É nessa questão que está indo um monte para o inferno. Porque as nossas obras não são obras carnais, são obras espirituais. As obras que valem para Cristo, que serão julgadas no tribunal, de 2 Coríntios 5,10, são as obras espirituais. Ele não quer saber das carnais, mesmo que sejam boas, porque no fim o que vai prevalecer é o seu ego. Eu sou bom, no final das contas você vai bater no peito e vai falar, eu sou bom. Então não vale de nada as suas obras carnais. Para com essa palhaçada. Desculpa o termo. Tá? É o que tinha que falar, né? Versículo seguindo que ficou puxado, né? Então, vamos lá. Quando ele fala que nós somos sacerdócio real, ainda no versículo 6, né, voltando um pouquinho, é que eu esqueci de falar algumas coisas aqui. Esse sacerdócio real, ele está relatado lá em 1 Pedro. Né? 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Tá? E para que nós somos sacerdócio real, gente? Para que nós somos? Porque nós precisamos cumprir um propósito, que é o propósito original de Deus, que é dominar. Quando ele criou o homem, não foi para ficar brincando de dar nome aos bichos, né? Não foi para ficar brincando com o pecado no jardim, não foi nada disso. Ele criou para dominar, Gênesis 1, 26 ao 28. E ele vai restabelecer esse propósito. Quando, professor? Quando, Rafael? Você já vai ver lá em Apocalipse 2. A gente vai começar a ver o propósito original de Deus sendo restabelecido. Esse sacerdócio real é exercido na vida da igreja hoje. Se nós somos uma igreja que seguimos o Espírito e não a carne, nós começamos a cumprir esse sacerdócio. Apocalipse 5:10. Quer ver? E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Mas essa igreja, a própria, no reino milenar de Cristo, ela vai se intensificar em relação a esse domínio. Quer ver? Senão você depois fica falando que eu prego, que eu falo heresia, né? Apocalipse 20, versículo 6. Só para você ter um gostinho. Apocalipse 26. Bem-aventurado e santo aquele que
têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por... Aí eu pergunto, como é que pode? É mais claro que isso? Só camisa lavada com homo. Camisa branca lavada com homo. É muito claro o texto. E por último, a consumação na Nova Jerusalém, que é quando a gente vai governar de vez. Né? E aí a gente pode ver isso lá em Apocalipse 22. Lá no finalzinho. Olha lá, versículos 3 e 5 de Apocalipse 22. Olha que coisa linda. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. Olha que coisa linda que está prometida aí para nós, né? Então, aí, para a gente poder ler do 9 ao 20 e encerrar a aula de hoje, olha só. Agora se segura porque é uma das coisas que vocês mais questionam e mais têm dúvida. E realmente gera dúvida isso. E tem linhas diferentes, tá? Tem visões diferentes. Olha só. A vinda de Cristo, a volta na realidade, né? Ela é revelada aqui em dois aspectos. Tem dois aspectos da revelação da volta de Cristo. Aí as pessoas pensam assim: aqueles que acreditam que existe um crente que é chamado crente vencedor, que é o nosso caso, então essas pessoas estão... Você tem 3 voltas de Cristo na mentalidade dessas pessoas. Você tem 3 vindas, na realidade. A primeira, que é quando ele vem, que ele já veio e dividiu a história entre antes e depois dele. A segunda, que é quando ele vai arrebatar parte da igreja. E a terceira, que é quando ele vai vir pegar o restante. Né? Mas olha só, olha que coisa interessante e como é simples para você entender. Olha isso. Você nunca mais vai ter dúvida nisso. Preste atenção. Apocalipse 3, versículo 3. Está aí do lado, é só você virar a página. Olha isso. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Né? Se você for... Isso aqui ele está falando para uma das igrejas que a gente vai ver daqui a pouco, a igreja de Sardes. Se você for no capítulo 16, versículo 15, do mesmo livro Apocalipse, 16, 15, ó: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Aí, pessoal, né, mais veterano, conservador, dorme de calça porque tem medo, né, de Cristo voltar e ele ficar. Meu Deus! Né? Tudo bem, respeitemos os irmãos, mas, né, fica ligado. Se um ladrão chega na sua casa, ele não vai chegar anunciando que chegou. Ô, cheguei, vim assaltar aí. Espero que tenha comida na geladeira, que eu vou assaltar a geladeira também. Se fosse eu, ladrão, certamente faria isso, né? Mas o ladrão não anuncia que vem. E quando o ladrão vem, se tem um relógio Rolex em cima da sua mesa e tem um relógio do Spider-Man igual ao do Samuel, ele vai levar o quê? O que é mais precioso. Se é um filho, né? De repente leva na rebarba. Mas veja, e esse é o primeiro aspecto. Ele virá então
nesse primeiro aspecto, como ladrão. E ele vai vir abertamente nas nuvens, que é um segundo aspecto, que a gente pode ver no versículo 7 desse texto. Olha lá, do capítulo 1. Todo olho verá, até mesmo os que transpassaram. Quem transpassou ele? Os judeus. É aqui que esses caras vão cair em si. Que eles vão falar assim, cara, nós crucificamos aquele que veio por nós. É aqui, e mais para frente vocês vão ver a consequência desse despertar dos judeus. Esse segundo aspecto também a gente pode ver no 14, capítulo 14, versículo 14, vamos lá. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem. Percebe? Isso é visível para todos. Isso tem data muito clara, estabelecida. Como assim, Rafael? Mas a Bíblia fala que ninguém sabe. Sim, ninguém sabe a hora que ele vem. Quando ele vem arrebatar a igreja. Mas essa segunda vinda é claríssima a data. É notória. Tá? Quando que é essa segunda data, Rafael? Então fala, é no fim da grande tribulação. Não acredito. Dá os textos. 1 Tessalonicenses 4,16. Ele vem no fim da grande tribulação. 1 Tessalonicenses 4,16. Aí todo olho vai ver. Agora pensa comigo se tem lógica. Começou a grande tribulação. Aí, se eu não dissocio esses dois aspectos, e eu sou crente, eu já sei a data que Cristo vai vir. Então Mateus está errado. Por quê? Se começou a grande tribulação, eu estou na última semana de Daniel agora, eu sei que daí a 7 anos, Cristo vem. Então acabou, então a Bíblia está errada. Deixa eu mostrar isso para vocês em Mateus. Você não está falando do arrebatamento, não. Não, nesse aspecto segundo não. Deixa eu mostrar isso para vocês em Mateus, que Mateus também é totalmente escatológico em alguns aspectos. Nós já fizemos até um aulão falando sobre isso. Olha Mateus 24. Eu vou ler para vocês entenderem. Mateus 24, 43. Olha o primeiro aspecto, né? Olha como é que a Bíblia é clara. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Olha o versículo 30 do mesmo capítulo. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. 24 também, versículo 30. Tá? Aí você já vê claramente o segundo aspecto, que é visível. Agora, deu para perceber a diferença? Olha o versículo 36. Mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Então, claramente também, a gente tem aí o primeiro aspecto. Então, a gente precisa entender esses dois aspectos, tá? E como ele vai voltar? Isso é revelado para nós em Atos 1:9, né? Se você for em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 9. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu ocultando, e estando com os olhos fitos no céu, versículo 10 de Atos 1. Enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para os céus? Esse mesmo Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como, ou seja, modo, né, o mesmo modo que o vistes
para o céu ir para o céu, tá? Então Cristo foi para o céu e volta da mesma forma, né? Mateus também relata isso lá no capítulo 26, versículo 64, Mateus 26, 64, e nós já lemos Apocalipse 14, 14, vocês viram isso também, tá? Então, como eu falei, nesses 8 primeiros versículos são importantíssimos. E a gente está fazendo aí, como eu disse para vocês, a primeira parte aí, que é a introdução. Tudo isso, então, foi a introdução. E agora eu vou tentar fechar. Temos quanto tempo ainda? 15 minutos. 15? Pelo menos a leitura a gente faz até o final do primeiro capítulo, tá? Para a gente falar das coisas que vis. Olha lá. Versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, tá? Então, a gente precisa ver essa divisão muito clara. A Bíblia fala sempre do reino, e a gente acha que é algo que a gente passa batido. Não, toda vez que a Bíblia fala do reino, atente para o reino. Dentre os nascidos de mulher, não há ninguém maior que João Batista, mas no reino, o menor é maior do que ele. Então é reino. Tem que diferenciar salvação e reino. Senão você vai bater o aspecto salvação e reino ali e você não vai entender algumas coisas, principalmente escatológicas. E paciência de Jesus Cristo estava na ilha chamada Patmos, né? Que quer dizer, como eu falei para vocês, meu destruidor. Por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então, ele estava lá por quê? Porque ele foi exilado por pregar o evangelho, por ser testemunha, tá? Então, reino e aflição não se separam. Reino e aflição não se separam. Ah, Fábio, mas eu queria tanto reinar, mas eu queria uma vida mais tranquila. Esquece. Esquece. Atos 14, 22. Vou te mostrar por que você não vai reinar e ter uma vida tranquila. Atos 14, 22. Escolhe, quer reinar ou quer ter uma vida tranquila? Os dois não dá. Tanta prova que eu passo, eu sei, eu também passo, acredite. Atos 14, 22. Olha o que vai dizer. Confirmando os ânimos dos discípulos. Não era do Rafael, não, era dos discípulos. Exortando-os a permanecerem na fé. Porque se está mandando eles permanecer, porque às vezes eles desanimavam. Pois que por muitas tribulações, leia-se aqui aflições, nos importa entrar no reino de Deus. Ou você entra no reino, ou você tem uma vida mansa, tranquila, né? Certo? São muitas tribulações, muitas. Versículo 10, continuando para a gente encerrar. E comer um bolo aí que trouxeram. E um café, lógico. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver a voz que falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. E no meio desses 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Então esse cinto de ouro é justo, é porque ele vai falar de justiça. Né? Anota só a referência, Isaías 11, 5. Esses 7 castiçais quer dizer acerca da unção. Igreja sem unção não serve. Tá? Então esses 7 castiçais vai dizer da unção. Por isso que tem que ter o candelabro, para iluminar. A igreja que não é luz,
é um clube. A igreja que não é luz é um clube social, que a gente vem para nos reunirmos, rirmos das nossas histórias, dos nossos tropeços, né? Mas, e é só isso. 14. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Aí Salmo, né, não lembro agora qual, 90 alguma coisa, vai falar dessa voz de muitas águas, né? A voz do Senhor. Vai falar da voz do Senhor. Versículo 16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. Essas estrelas, como eu falei, são os líderes da igreja. Tá? E da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando sua força resplandece, né? O sol de meio-dia. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. Já viram aquela cena do filme dos Vingadores, quando aquela anciã dá uma patada no peito do Hulk, que o corpo cai e a alma fica? É isso que aconteceu com João. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Olha que Cristo, é Cristo que está falando isso. Ele está reafirmando, né? Eu sou o Gênesis, eu sou o Apocalipse. Eu sou o divisor da história. Eu sou o início, o fim. Antes de mim, eu já estava. E depois que eu vim à terra também, eu continuei. 18. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos, como eu falei, os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Ok? E aí a gente encerra essa aula de hoje. E aí na próxima aula eu vou começar falando sobre a primeira carta. Terça-feira que vem, pode ser? Vamos? Terça-feira que vem? É feriado, então na outra, depois do feriado. Escreve ao anjo, né, no capítulo 2, versículo 1, essa primeira carta vai ser a carta de Éfeso, né? E aí a gente vai falar dessa igreja poderosa, que era a igreja de Éfeso, mas que o Senhor conhecia as obras dele, né? Certo, gente? Amém? Muitos detalhes, eu sei, mas falamos basicamente de 2 aspectos, né? Já a revelação, né, que é a introdução, e as coisas que viste, e aí agora a gente vai entrar no terceiro aspecto, falando das 7 igrejas. Na próxima aula eu vou fechar capítulos 2 e 3, ok? E aí depois a gente vai batido direto na última aula. Vou botar lá no canal do YouTube para vocês assistirem, certo? Um grande beijo, fiquem com Deus, graça e paz.